Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, tô chegando para mais um vídeo. Vou falar um pouco hoje da forma como o Flamengo não tem conseguido encarar a Libertadores como precisa, a forma como o Flamengo tem dificuldade de entender o que a Libertadores exige dele. Mas antes, pedir para você vir aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei, que é importante para a divulgação do vídeo, para divulgação aí do YouTube, entregar mais o vídeo para pessoas com seu perfil, para te entregar mais os vídeos do canal do VSR. Pedir para você se inscrever também, o número de inscritos bombando, voando. A gente estava no vídeo anterior, no vídeo que eu falei lá do racismo no jogo da Juve, a gente estava quase chegando a 52, já estamos já passando de 53. Então obrigado aí demais pela moral que vocês dão. O Flamengo na quarta-feira recebeu o Penharol no Maracanã, num jogo em que a motivação, a expectativa era muito grande, seja porque o Flamengo tinha vencido os dois jogos anteriores na Libertadores, seja porque o Nacional, olha aí, o Penharol já não tem a força que já teve, principalmente até os anos 80 ali, seja porque o Maracanã ia estar cheio, a expectativa era do Flamengo ganhar. E mais uma vez ficou clara a dificuldade do Flamengo entender o que está em jogo na Libertadores. Seja pela desconcentração, seja pela dificuldade de rapidamente de confundir, de entender que disposição e agressividade são coisas diferentes, seja pela dificuldade de entender o que o jogo pede. A gente tem um ponto interessante, que a Libertadores sempre aconteceu assim, que o importante sempre foi passar de fase. E depois no mata-mata, amigo, o que era já não é mais, enfim, sempre foi isso. Especialmente após você acabar com aquela regra do primeiro, da melhor campanha, pegar a 16ª, segunda, 15ª e por aí vai, ficou ainda mais clara a importância de que você tem que passar de fase. Depois você vê o que você vai fazer, você vai crescer no mata-mata, você vai decidir todas fora, o importante é passar. E aí, para você passar, você tem que entender os jogos, o que os jogos te demandam. O jogo de quarta-feira contra o Penharol, havia essa expectativa, e talvez essa expectativa é algo que o Flamengo não consegue aprender. A gente tem que lembrar, o Flamengo foi eliminado num jogo em que ele fez festa antes do jogo e que ele tinha vantagem de 4-2 naquele jogo contra o América do México, algo que possivelmente só aconteceria com o Flamengo, nessa festa por um técnico que estava indo embora antes do jogo, enfim. Essa expectativa talvez tenha dificultado o Flamengo entender o que estava em jogo na quarta-feira. Na quarta-feira, mais do que ganhar, era importante não perder para o Penharol. Por quê? Porque ao perder para o Penharol, o Flamengo se colocaria na posição que se colocou, de que talvez ele possa ser, de novo, eliminado da Libertadores com 9 pontos ganhos. A exemplo do que aconteceu em 2017. Em 2017, o Flamengo, se você analisar os jogos, fez uma boa campanha. O Flamengo ganhou os 3 jogos no Maracanã. Dos 6 jogos em que o Flamengo jogou naquela primeira fase, num grupo que tinha São Lourenço, Universidade Católica e Atlético Paranaense, o Flamengo foi melhor que o adversário em 5 dos 6 jogos, e acabou eliminado com 9 pontos porque não conseguiu fazer um ponto fora de casa. Ao perder para o Penharol, o Flamengo se colocou exatamente na mesma situação que aconteceu em 2017. Eu não estou dizendo que o Flamengo vai ser eliminado, e acho até que o Flamengo vai se classificar, mas o Flamengo hoje corre um risco que é muito maior do que o Abel e que os jogadores falaram na zona mista. O Abel e os jogadores, o Abel na entrevista coletiva e alguns jogadores na zona mista falaram como se a situação do Flamengo fosse muito tranquila, e que não é verdade. O Flamengo, ao perder para o Penharol, o Flamengo ficou com 6 pontos, o Penharol foi para 6, assumiu a liderança nos critérios de desempates, né? E a LDU tem 4. O Flamengo, se quiser alguma coisa, se quiser pensar na competição, tem que ganhar do São José na próxima rodada, na semana que vem. Vai a 9. E depois ele fica exatamente com o mesmo cenário que ele teve em 2017. Ele vai ter que arrumar um ponto em 2 jogos fora de casa. Ele vai ter que arrumar um ponto, ou até 2, tá?
porque tem um cenário lá dificílimo, remoto de acontecer, mas do Flamengo ser eliminado com 10 pontos pelos critérios de desempates, então é uma possibilidade, mas ele teria que sair para arrumar 1 ou 2 pontos em jogos fora de casa. E isso só vai acontecer porque o Flamengo não entendeu, não botou no papel que na quarta-feira era mais importante não perder do que ganhar. Ganhar era muito importante, claro, mas entre você arriscar uma vitória, entre você botar na balança, correr riscos para ganhar o jogo, ou ser um pouco mais conservador para segurar um empate que manteria o Peñarol longe, colocaria o Flamengo a 7, e aí uma vitória sobre o São José levaria o Flamengo a 10, era algo importantíssimo. E eu acho que a postura do Flamengo no jogo não foi compatível com isso. Você pega o Flamengo no segundo tempo, já foi um Flamengo que continuou dando os espaços que deu para o Peñarol no primeiro tempo. Peñarol foi ao Rio de Janeiro com um plano de jogo em que ele executou muito bem. Eu diria que o Peñarol foi melhor que o Flamengo, sem muita dúvida, no jogo do Maracanã. Peñarol, o estilo de jogo do Peñarol, os dois jogadores de lado com muita capacidade de vai e vem, com muita capacidade de levar perigo, especialmente até intermediária, com o Brian Rodrigues pelo lado esquerdo, jovem, bom jogador, e quem jogou na direita foi o Canóbio, ativando o lateral esquerdo, que é muito bom atacando o Hernandes, para jogar essa bola na área, sempre procurando os jogadores de área, os jogadores que ocupam a área do adversário, geralmente sempre dois. O Peñarol fez isso a todo momento, se fechou muito bem, se compactou muito bem, como é a característica do time, e produziu na frente. Então, o Flamengo voltou para o segundo tempo com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas do primeiro. Ele não soube corrigir e principalmente depois que perdeu um jogador expulso, ainda foi muito, muito, muito ofensivo para um time que tinha um jogador a menos. Um time que tinha um jogador expulso, que foi o caso do Gabriel, muito bem expulso, aliás, confundiu, outro problema do Flamengo dentro da Libertadores, confundiu disposição com agressividade. Então é um dos problemas do Flamengo também nessa toada. Então essa situação do Flamengo foi muito clara. O Flamengo não entendeu que o importante daquele jogo, e principalmente depois de ter um jogador expulso, era não perder, porque ele somava um e impedia do Peñarol de somar 3. E o Flamengo não conseguiu entender isso. Como o Flamengo não conseguiu entender que Libertadores não adianta você querer dar porrada em todo mundo, você não adianta querer confundir isso, não entendeu que em Libertadores você não pode cochilar, o Flamengo cochilou em vários contra-ataques, o Abel falou isso depois. Então acho que está muito claro para o Flamengo que o Flamengo ainda não entendeu, e olha que o Flamengo tem jogado muito em termos de participações da Libertadores. O Flamengo está indo nesse século para a 9ª participação na Libertadores. Nas 8 anteriores, em 4 ele passou para o mata-mata, em 4 ele foi eliminado na primeira fase. 4 vezes. Nesse século, o Flamengo foi eliminado 4 vezes na primeira fase da Libertadores. Isso é um retrospecto de time que é irrelevante na competição. Então é importante o Flamengo parar. O Flamengo ainda tem todas as possibilidades de se classificar, mas é importante o Flamengo parar e entender as exigências de um torneio como a Libertadores, entender como os times, inclusive com menos qualidade que o Flamengo, jogam a Libertadores, entender que o Flamengo tem que ser um time equilibrado na Libertadores, coisa que não está conseguindo ser, porque senão o Flamengo pode correr o risco de fazer um vexame. E eu acho que eu sou até muito, assim, como eu diria, comedido em usar a palavra vexame, mas o Flamengo pode fazer de novo o vexame de ser eliminado na primeira fase da Libertadores e com 9 pontos. Então acho que está muito claro isso. O Flamengo continua sendo um time desequilibrado e um time que não aprendeu a jogar a competição. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer para frente. Vai receber o São José e depois tem 2 jogos, LDU em Quito e o Peñarol em Montevidéu. Vamos ver o que ele consegue fazer, porque o começo foi um começo promissor, de 2 vitórias, embora tenha, contra o São José, não tenha feito uma grande partida, também nem dava para fazer por causa da altitude, e contra a LDU tenha feito um bom começo e tenha terminado mal o jogo. Mas acho que é isso, e ao contrário do que falaram Abel e Gabriel após o jogo, a situação não é tranquila não.
É uma situação que o Flamengo já se colocou recentemente, 2 anos atrás, e não conseguiu sair. Se complicou demais. Queria te ouvir, vem aqui embaixo, diz o que você acha. Deixa o seu like se você gostou, deixa o seu dislike se você não gostou. Se inscreve no canal, comenta aqui, pode comentar. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. A qualquer momento mais um vídeo aqui no canal do VSR. Valeu, tchau.